Quão legal é ter um avô tão rico que o dinheiro é tudo que ele tem. Aos olhos deles não há problema que o dinheiro não possa resolver. Neste momento um total de 2 milhões de reforços. Neste navio de batalha vazio, entre esses 2 milhões de reforços, 200 mil vêm do domínio do santo demônio. Mas os outros 1,8 milhões vêm do rico deus Xuafugi, após entender a situação no campo de batalha da chama meteor. E ao saber que estavam com falta de pessoas, Xuafugi fez um gesto amplo, instruindo sua neta a levar seus guardas de confiança para a batalha naquele momento. Wolfen Yuan murmurou silenciosamente para Zihuoyan. Seu avô pode ter entendido algo errado? Estamos indo para a guerra, não para uma briga. Zihuoyan também sentiu que seu avô pode ter simplificado demais as coisas. Até que ela viu a assembleia de 1,8 milhões de guardiões totalmente armados, cuja média de nível estava acima do 10º. Ambas as garotas ficaram completamente perplexas e até mesmo por um momento, uma esperança surgiu. O que define um deus rico? Riqueza que comanda poderes divinos. Talvez isso seja o que significa, naquele momento, e Huoyan sentiu quão maravilhoso era ter um avô assim. Enquanto isso, do outro lado, toda a família real estava em cima das muralhas da cidade, observando o exército se reunindo gradualmente à distância com a percepção de Lu Taotian. O exército do espírito marcial que se aproximava contava com um total de 2 milhões. Enquanto soldados defensores somavam meramente 800 mil, um guerreiro demônio correu da retaguarda. Para relatar a situação, comandante em chefe, a formação das linhas defensivas foi totalmente ativada. Lu Taotian acenou com a cabeça, sua figura subindo lentamente, a energia espiritual girando em sua garganta. Sua voz ecoou pelos céus acima da linha defensiva. Senhoras e senhores, o exército do espírito marcial está sobre nós em números sem precedentes. Esta será uma batalha feroz, mas não podemos recuar. Se deixarmos o exército do espírito marcial passar pelo portão do reino atrás de nós, eles massacrarão suas famílias. Tomarão suas terras, eles destruirão tudo consumindo tudo que vem em seu domínio. Devemos manter a barreira da formação. Foquem em entrelaçar o inimigo por nós mesmos, por nossas famílias e por nossos descendentes. Preparem-se para a batalha. No entanto, a formação do exército do espírito marcial oposto de repente se abriu, abrindo caminho para algo enorme. Balísticas e carros de guerra foram rolados para fora. E Lu Taotian, olhando à distância para aquelas enormes balísticas, sentiu uma estranheza. Que utilidade poderiam ter as balistas de cerco em uma guerra desse calibre? Mas no segundo seguinte, as pupilas de Lu Taotian se contraíram. Ao ver membros do clã Lua de Sangue pisarem no campo de batalha, abrindo os pulsos sobre os carros de guerra. Seu sangue gotejando nas ranhuras das enormes balistas, um poder estranho estava se reunindo nessas gigantescas balísticas. Para seu horror, o clã Lua de Sangue estava sendo drenado até a morte pelos carros de guerra, caindo sem vida com o pesado estrondo de um martelo de guerra sobre o núcleo da formação dos carros. Lanças da enorme balista, infundidas com um poder bizarro, se transformaram em meteoros vermelhos de sangue riscando o céu. Martelando em direção à formação defensiva da linha de frente, após uma explosão, vários grandes buracos foram corroídos na formação defensiva. E Lu Taotian, com uma expressão de choque, não pôde deixar de exclamar: isso é ruim. Seu aparelho pode realmente contrariar a formação, não subestime isso. O imperador Lu Taotian de repente liberou a energia demoníaca dentro dele. Sua chama sagrada demoníaca roxa avançando. A substancial chama sagrada demoníaca era como uma maré roxa, se espalhando diretamente ao longo da barreira defensiva. Em um instante, a formação anteriormente corroída foi restaurada ao seu estado original, parecia segura agora. E ele poderia retrair a chama sagrada demoníaca, mas algo estava errado. Ele não conseguia controlar a chama sagrada demoníaca dentro dele, ele só podia assistir impotente. Enquanto a barreira defensiva da frente começava a absorver sua energia demoníaca sob o olhar atônito de todos, a chama sagrada demoníaca e a energia espiritual reunida do céu e da terra se fundiram, transformando-se em enormes lanças de chama roxa quase idênticas ao projétil da balista que quebrava a formação visto antes. No segundo seguinte, inúmeras lanças de chamas roxas dispararam em direção ao exército do espírito marcial. Esquivando-se, o comandante do espírito marcial ordenou urgentemente uma retirada. Mas já era tarde demais. As lanças de chamas roxas haviam descido do céu. Esmagando com força a enorme balista, a energia espiritual condensada dentro da lança era extremamente instável, explodindo em uma tempestade de energia espiritual. Alguns dos soldados do exército do espírito marcial que não conseguiram escapar a tempo foram queimados vivos pela chama demoníaca sagrada. Jidin Suan mordeu os dentes de frustração.
Droga! A balista de quebra de forma foi destruída. Era uma ferramenta-chave para quebrar formações. Agora Ji Jin-Suan não se atrevia a tomar uma decisão precipitada, apenas aguardando em silêncio, ordenando que 100.000 da vanguarda sondassem um ataque. Primeiro, imediatamente, 100.000 da vanguarda do exército do espírito marcial foram despachados, avançando. Na formação ilusória oculta atrás do exército do espírito marcial, a expressão de Xua Rui mudava de forma imprevisível. De fato, alguém havia deixado sua marca. Aqueles que anteriormente guardavam formações defensivas estavam claramente se condensando. Lanças de chamas. Xua Rui de repente soltou um rugido, conjurando uma lança gigante de sangue e lançando-a em direção a Lu Taotian, um estrondo violento. E rompeu na frente da barreira defensiva, seguido por flutuações intensas dentro da formação. A força do céu e da terra que foi reunida se transformou em uma força de energia espiritual ainda mais aterrorizante do que antes e voou de volta. De fato, ataques de longa distância de alta intensidade foram ineficazes. Shuori retirou a mão, sua expressão se tornando ainda mais solene. Ao seu lado, John KJ franziu a testa. Meu senhor, sinto que a força de repulsão da formação não é tão forte. Por que não continuar atacando a barreira com seu método de longo alcance? Minha força de ataque foi absorvida em 20%, e os 80% restantes foram transformados. A energia espiritual reunida foi repelida de volta para nós. À medida que um lado enfraquece, o outro cresce. Continuando com a atrição de longa distância, a formação defensiva só se tornará mais forte. John Cage ficou atordoado. Essa formação defensiva deixada pelo Imperador dos Homens forçam a engajar em combate corpo a corpo para o cerco. Conveniente para os soldados defensores manobrarem perto da barreira. Apenas atacar o inimigo seria suficiente. Então parece que, de fato, é um bom lugar para treinar tropas. Meu senhor, devemos deixar nossas tropas serem usadas como alvos de treinamento pelo exército defensor? Não se preocupe, de acordo com os relatórios de inteligência, os reforços chamados por Xing chegarão em cerca de 10 horas. Me dê um cerco total seguindo o comando de Shuori. Todo o exército do espírito marcial avançou como loucos. Figuras correram e saltaram pelo ar. E em um instante, densos como chuva torrencial, o exército do espírito marcial desceu sobre a barreira que estava calma como a superfície de um lago. A verdadeira batalha começou, chamas demoníacas alcançando o céu. No topo da defesa, Lu Taotian, que estava observando a batalha, fez seu movimento. A vasta chama demoníaca roxa sagrada subiu como ondas do oceano, rugindo em todas as direções. Os corpos dos soldados defensores foram envoltos por tais chamas demoníacas roxas sagradas. Sua aura aumentada, o choque de metal e gritos de batalha ecoaram nos céus. E o combate corpo a corpo começou dentro da formação ilusória. Atrás do exército do espírito marcial, Shuaorui apertou os olhos. Mais 10 horas e seus reforços chegarão. Não tenha medo de nos expulsar. Liu Tongyin ao mesmo tempo. Wu Yuan observou. A distante Lu Fong Vocevan perguntou se ela estava nervosa. Lu Fong Vocevan virou-se, balançando a cabeça. Nervosa? Como eu poderia estar? Está muito quieto antes da batalha. Isso não é como você. Zero Van disse, também olhando para o horizonte. Então continuou, após um momento de silêncio, eu entendo como você se sente. Eu estava extremamente feliz quando vi meus pais não muito tempo atrás. Agora. Mais 10 horas e seus reforços chegarão. Não tenha medo de nos expulsar Liu Tongyin. Ao mesmo tempo Zhu Yuan observa. A distante Lu Fong Vocevan perguntou se ela estava nervosa. Lu Fong Vocevan virou-se balançando a cabeça. Nervosa. Como eu poderia estar? Está muito quieto antes da batalha. Isso não é como você. Zero Van disse, também olhando para o horizonte. Então continuou após um momento de silêncio. Eu entendo como você se sente. Fiquei extremamente feliz quando vi meus pais não muito tempo atrás agora. Lu Fong, você está prestes a ver seus próprios pais e irmão mais velho? É natural se sentir inquieto. O que você fará quando se encontrarem novamente? Após uma separação tão longa, ao ouvir isso, Lu Fong Yuan apertou os punhos com grande empolgação, indicando que os cumprimentaria muito calorosamente. Zhu Yuan pensou que ela se referia a um abraço caloroso. Mas as próximas palavras de Lu Fong Yuan a deixaram sem palavras. Com os dentes cerrados, ela disse, não um abraço caloroso, mas um punho de ferro apaixonado. Eu devo dar uma boa surra neles. São um bando de canalhas desprezíveis. Mesmo sendo família, eles me deixaram sozinha no reino sagrado dos demônios. Eles não poderiam ter compartilhado o fardo? Zeroyan cobriu o rosto e balançou a cabeça impotente, que maníaca por batalha, mesmo em um momento crucial como uma reunião de família. Você está pensando em brigar com sua própria família?
É típico de você, sem cérebro, só músculos, inacreditável. De repente, Lu Fengyuan e Zhu Yuan sentiram uma flutuação violenta. E até mesmo o estimado Imperador Roxo, que estava cultivando em seu quarto, saiu correndo. Que forte perturbação! O que está acontecendo? A figura de Bai Xing apareceu abruptamente entre eles. Esta é a vibração da batalha. Parece que a linha de defesa já começou a luta, julgando pelas flutuações. Toda a força de defesa se juntou a esta grande batalha. Precisamos nos mover a toda velocidade, chegar ao campo de batalha o mais rápido possível para fornecer apoio. Ao mesmo tempo, dentro do campo de batalha Meteor Flame, os encantamentos defensivos nas paredes pulsavam com energia. Inúmeras figuras estavam engajadas em um combate sem fim. Ao redor da barreira defensiva, os guardas envoltos em chamas sagradas dos demônios roxos colidiam violentamente com o clã Lua de Sangue, envolto em chamas vermelhas ardentes. Nas paredes do ponto de defesa, a voz de Xin Shu era pesada. Isso só levará à derrota mais cedo ou mais tarde. Lu Taotian, com uma expressão grave, olhou ao redor e exalou levemente. O poder de combate deste exército de espíritos marciais é muito mais forte do que qualquer força invasora que encontramos antes. Seja a força dos indivíduos, ou a coordenação entre formações de batalha. É pelo menos 50% maior. Isso é muito mais difícil do que imaginávamos, se não fosse por nossa chama sagrada dos demônios. Já poderíamos ter perdido esta batalha. Shei Jin Suan, observando Lu Taotian dentro da barreira, torceu os lábios. Imperador sagrado dos demônios Lu Taotian. Sua derrota é certa. Você realmente achou que ter a chama do clã sagrado dos demônios o tornava invencível? Isso enfureceu Lu Taotian, que cerrou os dentes. Não podia mais se defender apenas de trás. Era hora de enfrentar o inimigo de frente. Quando Liu Taotian estava prestes a entrar na briga, um grande estrondo soou atrás dele. Todos no campo de batalha viraram a cabeça em choque ao ver navios da frota de guerra do vazio rasgando o espaço, se aproximando de longe. Lu Taotian, ao ver os navios e uma figura familiar ardendo com chamas sagradas roxas, reconheceu sua própria filha. Lu Feng Vocevan, naquele momento, Lu Feng Vocevan no convés soltou uma risada fria. Finalmente te encontrei, minha querida família. Então ela de repente se lançou para baixo. Zihuan queria detê-la, mas foi um passo tarde demais. Já era. Lu Feng Vocevan já havia começado a luta. Por favor, não deixe seus punhos de ferro apaixonados atingirem sua própria família. Lu Taotian só então percebeu que o rosto de sua filha estava marcado com raiva, a chama sagrada dos demônios envolvendo seu punho direito. Não é bom, havia uma intenção de matar. Antes que ele pudesse reagir, o soco furioso de Lu Fengyuan já o atingiu em cheio no rosto. Embora Lu Fengyuan tivesse liberado sua raiva com o soco, ela ainda controlou a força e o ângulo. O soco fez Lu Taotian voar diagonalmente, fazendo contato íntimo com a ampla superfície da parede da cidade, deslizando longe antes de parar ao lado dele. Xin Shu nem tinha se recuperado do choque quando também foi atingido firmemente no estômago pelo punho de sua própria filha. E ela voou para colapsar ao lado do marido. Isso deixou os irmãos e irmãs de Lu Fengyuan apavorados e todos tiveram o mesmo pensamento. Zumbindo em suas mentes apenas não nos bata seguir, mas como poderia Lu Fengyuan atender aos desejos deles? Neste momento Lu Fengyuan parecia incorporar o deus da guerra homens no rosto mulheres na barriga. Cada um recebeu um soco assistindo às ações de Lu Fengyuan do convés do vazio. Os lábios de Zihuan se contorceram levemente. Eu deveria tê-la parado mais cedo. Mas deve-se dizer que Lu Kou tem um sistema quando se trata de bater nas pessoas. Homens no rosto, mulheres na barriga. Naquele momento Lu Taotian e Wu Xinxiu se viraram para o chão e se levantaram simultaneamente. Enquanto se apoiavam para ficar de pé, viram Lu Fengyuan se aproximando rapidamente deles. Pequena Yuan, espere antes de você atacar. Ouça a explicação do papai. Lu Taotian acenou apressadamente com as mãos suplicando. E Wu Xinxiu também seguiu o exemplo. Pequena Yuan, vamos conversar sobre isso depois. Tudo bem, agora não é hora de continuar lutando. Lu Fengyuan, ao alcançar seus pais, não atacou novamente. Mas em vez disso abraçou ambos, seu pai e sua mãe. Apertadamente em seus braços, o casal ficou sem palavras pela ação de Lu Fengyuan. Pai, mãe, agora é minha vez de proteger vocês dois neste momento. O estimado Imperador Roxo cumprimentou Lu Taotian, irmão mais velho. Já faz algum tempo desde que nos encontramos. Vendo a figura diante dele, o rosto de Lu Taotian estava cheio de alegria. Ele realmente não esperava testemunhar a chegada do estimado Imperador Roxo. Irmão mais velho, está é minha filha. O estimado Imperador Roxo olhou para Lu Taotian são e salvo mal, deu um tapinha no ombro de Ziruoyan enquanto a apresentava.
Então sua filha Lu Taotian estava ainda mais surpreso olhando para Ziruoyan diante dele. Ziruoyan, como pode ser que ela e a energia espiritual de sua própria filha estavam tão em sincronia? Poderia ser que essas duas tivessem obtido alguma oportunidade, ou também deveria tentar isso com o estimado irmão roxo outro dia. A figura de Bai Xing também correu de longe. Tio Lu, você está bem? Foi nesse momento que todos pareceram acordar de um sonho certo. Não era Lu Taotian que foi capturado, como ele está aqui são e salvo. Como se nada tivesse acontecido. Nosso principal objetivo aqui era resgatar o irmão Lu. Como é que antes mesmo de chegarmos ele já conseguiu se resgatar e não foi capturado pelo inimigo? Lu Taotian acenou com a mão e balançou a cabeça, seu rosto mostrando uma expressão de alívio. Naquele momento eu realmente fui capturado. Eu fui amarrado e detido na cidade de Batalha Pioneira. Felizmente fui resgatado da cidade de Batalha Pioneira por um humano forte. Nem mesmo John Buki era páreo para aquela pessoa forte. Quando eu estava preso na formação, ele poderia facilmente quebrar a formação com apenas a lâmina quebrada de um artefato espiritual. Antes de partir eu até jurei irmandade com aquela pessoa forte. Estimado irmão roxo, eu devo te apresentar adequadamente. Quando chegar a hora ao ouvir isso, a expressão no rosto do estimado imperador roxo se tornou um tanto estranha, um pouco confusa por dentro. Porque a história de resgate do próprio irmão de Lu soava tão familiar para ele. Espere um segundo. O coração do estimado imperador roxo de repente pulou. Ele de repente se lembrou quando seu genro resgatou. Foi feito sem esforço com suas próprias mãos. De repente, como se um raio cruzasse sua mente. Espere, poderia ser que quem resgatou meu irmão mais velho também fosse meu genro? O estimado imperador roxo de repente perguntou. Irmão mais velho, quando você foi resgatado? A pergunta pegou Lu Taotian de surpresa. Faz um tempo, mais de 2 meses. Por que você pergunta? O estimado imperador roxo cobriu o rosto. Como esperado, fui resgatado não faz muito tempo, e dadas as habilidades do meu bom genro, depois de resgatar o irmão mais velho da cidade de Batalha Pioneira, ele teria tido tempo de sobra para então ir à misteriosa cadeia de montanhas da riqueza para me resgatar. Irmão Lu, aquele seu irmão jurado não é seu nome? O estimado imperador roxo estava prestes a falar, mas foi interrompido diretamente por sua filha ao lado. Pai, agora não é hora para conversas desnecessárias. Lu Fong e Yu Van, você está pronta? Meu lado está ansioso para ler. Assim que essas palavras foram ditas, um rugido violento irrompeu repentinamente ao lado de seus ouvidos. Vamos lá, vocês das raças humana e demoníaca não são nada além de tartarugas escondidas atrás de barreiras, como eu vejo. Vocês deveriam ser chamados de clã covarde. As palavras do exército do espírito Marshall estavam cheias de provocação. Ao ouvir isso, o rosto de Ziruoyan ficou gelado, cheio de intenção assassina. E então, com o movimento de sua grande mão, todos começaram a contra-atacar os reforços no navio de batalha vazio. Originalmente pertencente à guarda de Xuafugi, tomou a dianteira e saiu em disparada. O guarda, carregando o enorme escudo, explodiu em velocidade e avançou diretamente para frente, seguido pelas lanças nas mãos dos guardas atrás do enorme escudo. Brilhando com a luz da energia espiritual condensada, quase instantaneamente, os guerreiros do clã Lua de Sangue que haviam se aproximado foram diretamente despedaçados na formação traseira. A expressão de Xuarui mudou. De onde veio esse exército de elite? Xuan Keji também gritou ansiosamente. Isso não vai dar certo. Eles têm um número significativo. E nossos primeiros e segundos exércitos serão completamente eliminados. Xuarui também cerrou os dentes. Não é apenas que eles são fortes. O nível dos artefatos espirituais que essas pessoas estão equipadas completamente esmagam os nossos. Só aquele enorme escudo, o valor de um único escudo é pelo menos equivalente ao total do valor de todos os artefatos espirituais em 30 de nossos guerreiros. Quem diabos conseguiu reunir esse pessoal? Eles têm mais dinheiro do que sabem o que fazer com isso? Enquanto isso, no domínio sagrado dos demônios, Xuafugi espirrou enquanto dormia, virou-se preguiçosamente e continuou a roncar alto. Neste momento, Liu Feiyuan, olhando para Zihuoyan, perguntou: o que exatamente seu avô está pensando ao chamar tropas tão elite de guardas da casa? Zihuoyan não disse uma palavra em resposta, apenas olhou silenciosamente para sua mãe. Xu Huoyan, vendo sua filha olhando para ela, apenas deu de ombros e disse: o que você está me olhando? Não há nada de incomum nisso. Seu avô já gerenciou uma enorme guilda comercial. Os guardas frequentemente entravam em conflito com bandidos. Sua experiência de combate é naturalmente profunda. Além disso, ele tem dinheiro, então, claro, ele fez o que fosse necessário para tornar seus guardas mais fortes. É apenas uma questão de gastar dinheiro. Além disso, o campo de batalha da chama meteórica é o menos perigoso e fraco que eles já encontraram. Portanto, é normal que eles dominem completamente a oposição.
Depois que Shuaren terminou de falar, Lu Guishan também interveio. Nos guardas de seu avô, eles têm um apelido entre os de fora: o Exército do Massacre Shuai. Assim que as palavras de Lu Guishan caíram, à distância, o exército do Espírito Marshall, ainda recuando no ar, continuou a ser massacrado pelos guardas. O campo de batalha estava coberto de cadáveres. Não podemos esperar mais. Isso já excedeu nossos planos originais. Shaun Kaji falou urgentemente para Shua Ruvei. Os primeiros e segundos exércitos já perderam quase várias centenas de milhares em um curto período de tempo. Se isso continuar, seremos completamente sobrepujados. Embora os reforços inimigos sejam de fato formidáveis, contra nossos números absolutamente esmagadores, sua eficácia não será tão boa. Enquanto Shuori falava, ele de repente acenou com a mão. Na vasta formação de ilusão cobrindo os terceiros até os 10º exércitos, um total de 7 milhões de tropas lentamente se abriram. Os 2 exércitos originalmente engajados com os guardas também recuaram rapidamente, todos nas muralhas da cidade, que até então estavam bastante relaxados. Também ficaram chocados com a cena diante deles. A terra, originalmente vazia, agora revelou formações militares densamente empilhadas, cuja quantidade era suficiente para fazer o couro cabeludo formigar. Havia tantos que não se podia ver o fim à primeira vista. Parece que não podemos contar com seu avô para tudo. As regras antigas não devem se desviar muito. Depois que Lu Fong Yuvan e Zhu Yuan terminaram de falar, os 2 tiraram suas armas, costas com costas. Aliança da Imperatriz, vamos! No segundo seguinte, um rugido ensurdecedor irrompeu repentinamente do céu acima, tremendo os céus e a terra, ecoando em todas as direções. Um dragão dourado, como se fosse tangível, ergueu-se. Seu rugido tornava todos os soldados nas muralhas da cidade. E os guardas de Shu Feiguai imunes aos gritos de guerra do inimigo. Então veio outro rugido de dragão, uivando e ressoando com a aura imperial anteriormente emitida por Zero Yuan. Um dragão demoníaco roxo e negro espiralou para cima, pairando sobre as defesas do campo de batalha. A aura imperial se transformando em um dragão, como se fosse tangível. Um dragão demoníaco roxo e negro espiralou, pairando sobre as defesas do campo de batalha, a aura imperial se transformando em um dragão como se fosse tangível. Uma força tão poderosa da linhagem Lu Taotian, ao testemunhar isso, ficou muito chocado. Após falar, Lu Taotian se virou para o estimado Imperador Roxo ao seu lado. E levantou as sobrancelhas de forma provocativa. Irmão Z, isso não está certo. Você foi facilmente superado por sua própria filha. Isso é um pouco embaraçoso, não é? Ouvindo as palavras provocativas de Lu Taotian, o estimado Imperador Roxo sorriu e respondeu, chamando a panela de caldeirão negro, sua filha suprimiu e extinguiu sua chama demoníaca sagrada. Os 2 homens se olharam, zombando um do outro internamente. Já se passaram alguns anos, porque Lu se tornou um pouco irritante. O velho irmão Z nunca foi assim. Essa pessoa diante de mim é tão irritante. Irmão Xiao sempre foi melhor. Nesse momento, outro dragão azul acendeu, seu rugido atingindo as almas dos presentes. Como o toque de sinos ao amanhecer e ao anoitecer, as vontades das 3 imperatrizes irromperam, poderes entrelaçando-se perfeitamente, o grau de sinergia era impecável. Sob a envoltura das vontades da imperatriz, as habilidades de combate de todos no campo de batalha da chama meteorítica foram grandemente aprimoradas. O massacre no campo de batalha da chama meteorítica se desenrolou novamente. Com Gogo e Ishan ceifando soldados do exército do espírito marcial ao seu redor impiedosamente, como uma deusa da guerra. Vocês, escória, buscando a morte, Liu Foniuan gritou animadamente de trás. Observando a figura avançando, gritou animadamente para 01, sua avó realmente é algo. De repente, uma risada calorosa ecoou de não muito longe. Ha ha ha, é esse o limite das suas habilidades, Lufon? Você e Puxing seguiram o som e olharam para lá. Seus olhos se arregalaram e boca se abriram em surpresa. Sua mãe é ainda mais interessante. Eles viram uma mulher com um coque alto, de pé, com uma longa lança em meio a ondas gigantes. Não era ninguém menos que a mãe de Zé Ruan, Shuruyan. Um vasto oceano apareceu do nada no campo de batalha. Com Schwarzen de pé em meio a essas ondas, varrendo soldados do exército do espírito marcial ao seu redor, os olhos de Lo Fengjiuan brilharam enquanto segurava sua grande foice. E avançava animadamente gritando,
Sua mãe também é tão legal, eu quero me juntar a elas. Ziruoyan, vendo o comportamento animado de Luo Fengjiuan, cobriu o rosto e balançou a cabeça impotentemente. Quando Ziruoyan virou a cabeça para olhar para Bai Qing, notou que Bai Qing estava olhando fixamente para sua avó e mãe. Elas são tão idiotas. Por que vocês agem como se fossem netas e filhas delas? Ziruoyan suspirou. Em outra parte do campo de batalha, o estimado Imperador Roxo olhou para Ziruoyan e os outros, um pouco sem palavras. Por que essa cena parece um pouco estranha? Esposa, por que você está tão próxima da nossa sobrinha? Sua filha está ali. Nesse momento, o estimado Imperador Roxo viu sua cunhada, olhando na direção de Luo Fengjiuan com uma expressão que parecia um tanto ciumenta. O estimado Imperador Roxo não pôde deixar de coçar o rosto, envergonhado. Essa situação é realmente avard. Do outro lado, John KJ se virou para Shuaorui e perguntou: Meu senhor, quanto tempo você planeja? Esperar antes de agir? Sob Shuaorui, padrões dourados de formação começaram a surgir lentamente. A expressão de Shan Keiji mudou ao ver isso. Há algum tipo de formação decisiva debaixo da Terra? Há uma matriz de teletransporte aqui embaixo. Ela pode nos levar diretamente para o espírito oculto. Quando chegar a hora, teremos muito que fazer. A voz de John Kaji tremia enquanto olhava para Shuraiu. Meu senhor, você vai abandoná-los todos? Isso é apenas uma substituição. Mudando as vidas dos generais do clã Tri para nossa sobrevivência. Ouvindo as palavras de Shuaorui, John KJ respirou fundo e então falou de repente. Meu senhor, a tarefa de infiltrar o espírito oculto é sua para suportar. Shuaorui, esperando a matriz ativar, parou nas palavras de John Keiji. O que você quer dizer? Já que o senhor deseja infiltrar o espírito oculto, deve fazê-lo sem alertar os espíritos. O vasto exército do espírito marcial precisa de alguém para comandar. Caso contrário, após o massacre, eles ficarão suspeitos. Eu ficarei para me fazer notar. Só então esse plano será perfeito. As palavras de Shan Keiji fizeram Shuaorui franzir a testa e balançar a cabeça levemente. Não há necessidade disso. Já fiz preparativos para deixar rastros. Eles só pensarão que quem comanda fugiu com antecedência. Shurai franziu a testa. Eu não desejo fugir. Não é realmente fugir abandonar nosso povo, sacrificar esses soldados em batalha e infiltrar o espírito oculto. Como isso é diferente de fugir? E balançou a cabeça levemente. Não há necessidade disso. Já fiz preparativos para deixar rastros. Eles só pensarão que quem comanda fugiu com antecedência. Shurai franziu a testa. Não desejo fugir. Não é realmente fugir abandonar nosso povo, sacrificar esses soldados em batalha e infiltrar o espírito oculto. Como isso é diferente de fugir? John KJ de repente se virou. Então você pretende ir e fazer um sacrifício destemido. Eu sou uma pessoa do clã Bland Hun, destinada a lutar ao lado dos soldados. No campo de batalha, não a fugir. Sua decisão não está errada, mas eu, John Kaji, não abandonarei esses guerreiros. Eu lutarei com eles até o fim. Antes que a formação fosse ativada, Shurai deu seu comando final. A partir deste momento, o comando supremo da Meteor Flame. O campo de batalha é seu, John KJ, que Shurai juntou as mãos. E seu sangue rompeu, incendiando-se no ar e infundindo-se em John KJ à sua frente. John KJ podia sentir um aumento significativo em sua força de batalha. Ele se virou surpreso para olhar para o Shurai um pouco pálido. Meu senhor, você vai e luta, deixe-os testemunhar. Quão valentes os guerreiros da linhagem Tribland realmente são, pois o oculto Marshal Shurai se endireitou e consumiu uma pílula medicinal. John KJ sorriu ferozmente e apertou seus punhos com força. O totalmente incendiado John KJ saltou em direção ao céu, seu espírito de luta irrompendo como uma torrente. Em um instante, o céu acima do campo de batalha parecia brilhar com um sol vermelho ardente. Eu sou Jean KJ, o líder de comando do espírito marcial do campo de batalha Meteor Flame, com rugido cheio de intenção de batalha. Jean KJ, envolto em chamas vermelhas brilhantes, entrou à força no campo de batalha. O oceano aéreo de Shuorian foi instantaneamente evaporado. Sua súbita aparição interrompeu Luo Fengjiuan e os outros, que estavam massacrando o clã Bland Moon, pois sua imperatriz o foi repelida por esse aterrorizante espírito de luta. Este deve ser o poderoso oculto do inimigo, sua presença é muito aterrorizante. E apenas com um único pouso, ele pode expulsar todos os presentes.
Sua verdadeira força deve ser ainda mais formidável. Quem se importa se ele é o poderoso oculto? Vamos lutar primeiro. Assim que Lu Taotian terminou de falar, a chama demoníaca sagrada roxa se transformou em uma lâmina crescente. No ar, cortando em direção a John KJ. John KJ, originalmente avançando para a batalha, de repente mudou sua expressão. E rapidamente recuou para evitá-la, sentindo claramente a velocidade com que a energia espiritual dentro de seu corpo se dissipava enquanto estava imerso no mar de chamas demoníacas sagradas. Ele poderia suportar, mas não era necessário. Assim que John Cage se levantou, elevando sua figura para sair do mar de chamas demoníacas sagradas, uma imponente aura imperial surgiu de repente acima. E quando ele olhou para cima, um selo dourado apareceu no céu. O selo do Imperador Humano. Como você tem isso? Com o som ecoando pelo campo de batalha. O ascendente John Cage foi forçado a ser pressionado de volta, colidindo com a extensão das chamas demoníacas sagradas. Lu Taotian, empunhando uma grande foice, apareceu na vanguarda do campo de batalha. Você continua, nós cuidamos deste lado. A voz de um imperador roxo vaporoso também seguiu. Certo, esse cara é forte, mas ele não pode mudar a maré contra nós. John KJ rugiu e avançou novamente contra eles. Vamos ver se você consegue me manter aqui, mas ele foi bloqueado pela chama demoníaca sagrada de Lu Taotian. Sob o gigantesco tornado de chamas demoníacas sagradas, todo o campo de batalha foi iluminado pelas chamas roxas. E a energia espiritual do céu e da terra estava constantemente queimando. John KJ cerrou os dentes. Ele sabia que o imperador demoníaco sagrado Lu Taotian era muito problemático, mas não sabia qual técnica secreta ele usou, já que a energia demoníaca em seu corpo parecia inesgotável. Justo então, o selo do imperador humano irrompeu de repente. Esmagando ferozmente em seu rosto, o som de ossos se quebrando ecoou. Shan Cage gritou de dor, enquanto ele era esmagado e enviado voando. Quando estabilizou sua forma, o aterrorizante poder de cura dentro de seu corpo fundiu seus ossos quebrados de volta juntos. Vendo isso, o imperador roxo vaporoso não pôde deixar de exclamá-lo. A recuperação desse cara é muito assustadora. Lu Taotian acenou com a cabeça. O clã Blood Moon sempre foi assim. Seus ataques são mais fortes. Seja um pouco mais cuidadoso. Está tudo bem. Quero ver se ele se recupera mais rápido. Ou se meus lançamentos são mais rápidos. Eu não acredito que não posso esmagá-lo até a morte. O imperador roxo vaporoso, balançando o selo do imperador humano, avançou do outro lado. Shu Ryu lançou um olhar silencioso para John Cage, que ainda resistia bravamente, antes de deixar o arei que já havia sido ativado. E com certeza, ele jurou para si mesmo que um dia mataria um imperador púrpura cozido no vapor, tomaria o selo do imperador humano e vingaria Zankeji. E os caídos do clã Lua de Sangue. O que ele não esperava era que assim que passou pelo arei para o reino sagrado dos demônios, viu Xiao Tian ocupado fundindo mundos. Isso o assustou terrivelmente. Ele rapidamente esfregou os olhos, e quando os abriu novamente, a pessoa havia desaparecido. No segundo seguinte, uma mão pousou em seu ombro. E a voz de Xiao Tian de repente veio ao seu ouvido. A reviravolta repentina dos eventos fez Shua Ruyi tremer. Por que você está se esgueirando e me observando? Shurai tremeu e gaguejou em resposta. Você não estava ali segurando o mundo? Quando você chegou perto de mim? Depois de dizer isso, um frio percorreu sua espinha. E o suor frio começou a escorrer de sua testa. Ele não havia notado quando o outro se aproximou dele. É o fim, minha vida acabou. Como eu encontrei um ser tão forte logo após sair do arei de teletransporte? Quem pode ignorar o caos do vazio e fundir dois reinos mundiais juntos? Xiao Tian, com a cabeça cheia de pontos de interrogação, perguntou, por que você está tão assustado ao me ver pela primeira vez? Algo não está certo. Definitivamente há algo muito estranho. É porque você tem uma consciência culpada? Como poderia ser? É nosso primeiro encontro. Eu estava apenas atraído pela sua façanha de fundir os mundos de dois reinos. E queria te observar de perto. Enquanto Shurai falava, ele recuou lentamente, pensando em desviar sua atenção e aproveitar a oportunidade para escapar. Perfeito. Justo quando ele estava prestes a recuar para o arei, Xiao Tian de repente agarrou seu ombro. Sua atenção e aproveite a oportunidade para escapar. Perfeito.
Justo quando ele estava prestes a recuar para a formação, Xiao Tian de repente agarrou seu ombro. Você parece familiar e estranho, bastante como uma mistura entre o clã Lua de Sangue e o clã Vingança de Sangue. Ao ouvir isso, Shurui ficou sem palavras. Um ser tão formidável não sabe minha raça? Nosso clã de busca de sangue é o líder das 3 linhagens de sangue. Mas Xiao Tian ignorou sua indignação, planejando levá-lo ao domínio da Imperatriz para mostrar a de Xinlu, que deveria reconhecer de qual raça esse cara careca é sistema, pausa e fusão. Eu preciso interrogar esse suspeito primeiro. Tudo bem, mestre. Neste momento, no domínio da Imperatriz, Huan Kai II estava observando o estado da árvore divina antiga das flores. E lembrando a de Xinlu para não superalimentá-la até a morte. Di Xinlu, absorto em seu trabalho, acenou com a cabeça em concordância de que não o faria. Enquanto os dois conversavam, Xiao Tian de repente desceu do céu. Ao ver Xiao Tian pousar, os dois correram para cumprimentá-lo, um chamando de ancião Xiao e o outro de mestre. Shu Hu Wei, impressionado com a árvore divina antiga das flores, teve as pupilas dilatadas. Quando viu a figura sob a árvore aplicando fertilizante, a raça antiga dos deuses. É realmente a raça antiga dos deuses. Uma espécie transcendente, os seres antigos e nobres estão realmente chamando de mestre. Qual exatamente é a identidade de Xiao Tian? Xiao Tian, segurando-o, trouxe-o na frente de Di Xinlu e questionou: ajude-me a ver de qual raça esse cara é. Ele é uma mistura do clã da Sala de Sangue e do clã da Vingança de Sangue? Isso irritou o homem careca, xingando em seu coração a estupidez de Xiao Tian. E o clã da Vingança de Sangue? Isso irritou o homem careca, xingando em seu coração a estupidez de Xiao Tian. Você acha que sou um pedaço de mercadoria para ser mostrado à vontade? Isso é um grande insulto. Di Xinlu reconheceu à primeira vista que o homem careca não era uma mistura dos dois clãs, mas do clã de busca de sangue. Que raça é o clã de busca de sangue? Nunca ouvi falar disso. Enfrentando a pergunta de Xiao Tian, Di Xinlu explicou que o clã de busca de sangue, junto com o clã da Sala de Sangue, e o clã da Vingança de Sangue, são coletivamente chamados de 3 linhagens de sangue. O clã de busca de sangue é o mais formidável entre eles, capaz de suprimir tanto o clã da Sala de Sangue quanto o clã da Vingança de Sangue. Di Xinlu perguntou a Shurui: mas você não deveria estar no campo de batalha mais crítico da chama meteorológica agora, supervisionando a situação da batalha? Por que você está aqui? Ao ouvir isso, Xiao Tian olhou para Di Xinlu. O campo de batalha crítico da chama meteorológica. Di Xinlu acenou com a cabeça e explicou a Xiao Tian. De fato, o clã de busca de sangue não é considerado uma raça fraca dentro do exército do espírito marcial e, com esse jovem gênio do clã de busca de sangue, ele deve fazer parte dos altos escalões do exército do espírito marcial. Faz sentido que ele esteja estacionado no campo de batalha da chama meteorológica de nível superior. Xiao Tian contou a Di Xinlu sobre a situação que encontrou. Di Xinlu ouviu com certa surpresa, olhando para o homem careca e clicando a língua em admiração. Sob essa perspectiva, ele é realmente um indivíduo impressionante e brilhante. Um mestre de 10º nível do reino espacial é bastante raro. De fato, mestre, ele pode ter vindo de um campo de batalha de meteoros de nível muito alto, usando a camada espacial para infiltrar nosso lado. Um brilho estranho apareceu nos olhos de Xiao Tian enquanto ele encarava o homem careca que se infiltrou de um campo de batalha de meteoros de nível superior. Já que ele é de um campo de batalha de meteoros de nível superior, usou suas habilidades para se esgueirar até este lugar remoto. E, coincidentemente, perto de mim, parece que pode haver alguma conspiração aterrorizante por trás de você. Eu sabia que esse cara não tinha boas intenções. Definitivamente aqui para me fazer mal. O homem careca, sentindo o olhar intenso, de repente sentiu um frio na espinha. Porque parece que ele está me olhando como se eu fosse um homem morto? É apenas minha imaginação? Fala, o exército do espírito marcial sabe sobre a situação na região da Montanha da Riqueza Misteriosa? Então eles te enviaram para me espionar e possivelmente me emboscar? A sequência de análises de Xiao Tian deixou ambos, Di Xinlu e Hua Kai, um tanto perplexos. Não é um pouco demais? Porque eles acham que esse gênio do clã Bland surge e acabou tendo a infelicidade de esbarrar em você? O homem careca, suando profusamente, explicou: eu não conheço você. Mas a paranoia de Xiao Tian entrou em ação.
Ele simplesmente não acreditou nas palavras do homem careca. Como você se atreve a argumentar? Se você não me conhece, por que estava me espionando secretamente no vazio? Se você é inocente, por que não se explicou ou deixou claro quando eu te peguei, e em vez disso, me olhou com uma consciência culpada? Não é isso a imagem perfeita de um ladrão culpado? O que estava sendo segurado ficou atordoado. Eu vim porque o campo de batalha em que estava prestes a ser perdido. E eu simplesmente fugi, não havia absolutamente nenhum plano. Seu campo de batalha. Então você está dizendo que o campo de batalha de meteoros que você deixou esconde algum segredo? Ao ouvir isso, o homem careca sabia que Xiao Tian havia sido enganado. Deixe-me abrir a camada espacial. Ajudo você a voltar para o campo de batalha de meteoros. E você, sem dúvida, encontrará seu fim. Vou esperar para ver você cair no campo de batalha de meteoros. Xiao Tian acreditava que isso era uma conspiração contra ele. E talvez o domínio da Imperatriz também fosse puxado para o caos em breve. Os assassinos do exército do Espírito Marshal viriam em um fluxo interminável. Para me assassinar, virar minha mesa enquanto eu desfruto da minha carne assada perfumada, sem se importar em desperdiçar comida só para me matar. Enquanto eu desfruto dos momentos mais pacíficos da minha vida, alguém aparece de repente e perturba meu tempo pessoal. Minha vida perfeita de aproveitador vai acabar assim, tudo porque eu toquei na região da montanha da riqueza misteriosa. Então eles não vão nem me deixar aliviar-me em paz? Xiao Tian imaginou cenários, aterrorizando-se, a ponto de se ajoelhar e gritar: muito horrível! Onde está seu campo de batalha de meteoros? Acelere e me leve até lá. Xiao Tian puxou rapidamente o homem careca à sua frente. Sua expressão ansiosa. Eu gostaria de ter uma palavra com os grandes chefes do seu exército de espírito marcial. O canto da boca do homem careca subiu sutilmente, enquanto ele balançava a cabeça incessantemente para Xiao Tian. Você acha que eu faria o que você deseja? Sonhe acordado. Mas internamente ele estava constantemente se lembrando de que agora não era hora de rir. Se eu rir, o plano será exposto. Segure-se, eu devo segurar. Se você não me guiar, eu encontrarei do mesmo jeito. Xiao Tian estreitou os olhos enquanto se virava para Di Xinlu. E Hua Kaitu. Continuem com suas tarefas. Eu vou levar ele comigo. Com isso, Xiao Tian, sem poder esperar mais, levou o homem careca e saiu. Os cantos da boca do homem careca subiram sutilmente, ciente de que Xiao Tian havia caído na armadilha. Huang Kaitu, com as mãos entrelaçadas atrás das costas, manteve sua elegância. Esse cara do clã Bland Surge parece estar deliberadamente levando o senhor para o caminho errado. Di Xinlu, carregando um balde de esterco e se preparando para espalhar fertilizante, falou, julgando pelo resultado. Ele quer atrair o senhor para aquele campo de batalha de meteoros. A fazenda de reprodução da chama verde está se expandindo rapidamente. E o cultivo das árvores do Deus Flor precisa de mãos em todo lugar. Essa viagem deve trazer o Sr. Xiao de volta com muitos pecadores de Xinlu. Sua terceira equipe pode assumir isso. Di Xinlu se afastou firmemente, seu olhar decidido, suas palavras se afastando na direção que ele deixou. Isso também significa que as primeiras e segundas equipes logo ficarão muito para trás por minha causa. Quando chegar a hora eu lhes mostrarei o que é verdadeiro arrependimento, o que é verdadeira expiação. Seus corações não são sinceros o suficiente. Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Wakai também se agitaram levemente. A justiça do Sr. Xiao. A transformação é simplesmente aterrorizante. Esses guerreiros do campo de batalha, alguns deles carrascos com as mãos manchadas de sangue, não estão apenas mudando de vida, eles estão se tornando encarnações da justiça e faróis de bondade na escuridão do vazio. Xiao Tian rapidamente voltou com Shua Huai para a área onde eles se encontraram inicialmente. Cachorrinho, me ajude a ver como esse cara chegou aqui. Eu preciso ir lá. Tudo bem. Por favor, espere. Localizando as coordenadas do campo de batalha da chama meteorítica, coordenadas encontradas ao ouvir a resposta do sistema. Xiao Tian riu enquanto olhava para o homem careca. As coordenadas do seu campo de batalha da chama meteorítica foram localizadas por mim. Enquanto isso, acima do campo de batalha da chama meteorítica, um imperador púrpura ofegante estava respirando pesadamente, segurando o selo do imperador humano. Seu corpo coberto de sangue. O corpo desse cara é anormalmente resistente. Lu Taotian, por outro lado, não estava ofegante, seu corpo ainda cheio de energia demoníaca. Embora sua aparência estivesse ruim, se não fossem os problemas com meu corpo, eu teria derrubado há muito tempo. Quando ele estava lutando, seu nível de cultivo de repente aumentou. O aumento repentino foi inesperado.
Mas também uma agradável surpresa para Lu Taotian, apesar de não saber porque era apenas melhor para ele. Quanto mais forte ele se tornava neste momento, mas Lu Taotian nunca antecipou e sua força, enquanto aumentava agradavelmente, ficaria presa no meio do caminho. Uma intensa sensação de desapontamento que o fez querer cuspir sangue. John Cage, flutuando no ar oposto, cuspiu um coágulo de sangue e torceu o pescoço. Sua força é muito mais fraca do que eu imaginei. Na época em que a cidade de Batalha Pioneira explodiu e você sobreviveu milagrosamente, eu adivinho que você escondeu seu poder de combate. E se deixou ser capturado de propósito, encontrando uma oportunidade para destruir esta cidade importante. Honestamente, sua força é uma decepção. Você é apenas um cara sortudo. Se não fosse por esse seu irmão humano se unindo a você, você teria morrido há muito tempo. A voz de Shao Kahn era alta, aparentemente para humilhar e provocar Lu Taotian, pretendendo deixá-lo irritado e perder a calma. No entanto, infelizmente para ele, Lu Taotian não caiu na armadilha. Lu Taotian bufou friamente e riu alto também. De volta na cidade de Batalha Pioneira, realmente. Não foi minha própria força que me permitiu escapar, e eu tenho um irmão humano ainda mais forte. Você matou Jeonbuki sem esforço e destruiu a cidade de Batalha Pioneira. Se não fosse por meu irmão humano. Preocupado com sua esposa em casa e apressando-se para voltar, ele teria aniquilado todos vocês demônios há muito tempo. Enquanto Lu Taotian falava, ele estava extremamente orgulhoso e arrogante. E virou a cabeça para olhar para o Imperador Púrpura Ofegante. É justo te dizer que temos um novo irmão. Lembre-se do nome dele. Ao ouvir essas palavras, a expressão do Imperador Púrpura Ofegante mudou drasticamente. Enquanto ele acenava apressadamente com as mãos e tentava intervir, irmão mais velho, espera um momento antes de falar. No entanto, Liu Taotian, empolgado, já havia começado a gritar: nosso irmão. Ele é o supremo benevolente rei do inferno, Deus Xiao Tian. Irmãozinhos, e lembre-se desse nome, ele é nosso novo irmão de terceiro lugar. O Imperador Púrpura Ofegante ficou atordoado no local. Percebendo que estavam completamente condenados agora, ele não tinha ideia de como explicar para seus dois filhos que haviam jurado irmandade com seu próprio genro ao lado dele. Lu Fengyuan ficou tão chocada que sua mandíbula quase caiu. Ela sentiu como se seu cérebro tivesse travado naquele instante. Supremo benevolente rei do inferno, Deus Xiao Tian. Lu Fengyuan gaguejou, sua expressão atordoada. Enquanto ela se virava para olhar para sua mãe, papai se tornou irmão jurado com ele. Nenhuma cerimônia foi realizada, apenas um acordo verbal para se tornarem irmãos jurados. O Xinshu suspirou. Seu pai apenas gosta de fazer amigos então. Mas antes que ela pudesse terminar sua frase, Lu Fengyuan fugiu da cena a toda velocidade, deixando o Xinshu um tanto atordoada, sem entender o que havia acontecido com sua filha. Depois de ouvir o nome Supremo Benevolente Rei do Inferno, Deus Xiao Tian, Lu Fengyuan começou a agir de forma normal. Ela ficou extremamente agitada, correndo freneticamente enquanto orava internamente, contanto que eu corra rápido o suficiente. Zibon não terá chance de me zombar. Mas quanto mais ela pensava sobre o tempo em que havia zombado de Ziruoyan, agora as mesas haviam virado contra ela. Como alvo de zombarias, a raiva de Lu Fengyuan intensificou-se. Ela não conseguia nem imaginar tal cena. Eu disse algo errado? O que há com essa criança? Assistindo Lu Fengyuan gritando e se agitando. Xin? Ela estava bastante confusa, então a voz de Ziruoyan surgiu. Você não disse nada de errado, tia Wu, ela só está usando isso. Como uma forma de aliviar a vergonha, mas no momento seguinte, Ziruoyan exclamou alto: Santa Imperatriz Demoníaca, parabéns são devidos. Agora você tem um tio Xiao. Ao ouvir isso, Lu Feng, que já estava à beira da loucura, ficou ainda mais frenética, soltando um rugido furioso, quase perdendo a sanidade. Ela avançou com uma foice negra gritando: Morram todos vocês! Enquanto isso, Bai Xing olhou para Ziruoyan, que adotou uma expressão inocente, e comentou: Imperatriz Z, você realmente guarda rancor. Veja como você agitou a Imperatriz Lu. Nesse momento, Lu Taotian estava um tanto perplexo. E perguntou ao Imperador Púrpura Cozido: Irmãozinho Z, por que essa expressão? Você não parece muito feliz. Ao ouvir isso, o Imperador Púrpura Cozido ficou um pouco atordoado. Ele também não sabia como explicar que seu irmão era na verdade seu genro. Se fosse dito em voz alta e então você me perguntasse como eu soube, isso não revelaria que eu também havia jurado irmandade com meu genro? Só de pensar nisso era embaraçoso. Justo então, um som tremulante veio de longe. Todos se viraram para olhar e viram Shao Kahn. Seu corpo se contorcia em chamas. Saltando no ar, ele mostrou um sorriso resignado e balançou a cabeça. Você é muito forte, forçando-me a recorrer a meios tão desprezíveis. Para te apagar. O cristal de sangue é nosso último recurso do exército do espírito marcial. Com um mero aperto, todos os presentes sem dúvida morrerão. Então vamos todos ser enterrados aqui juntos. Ao ouvir essas palavras,
Os rostos de todos mudaram dramaticamente. Tendo lutado no campo de batalha Meteor Flame por anos, Lu Taotian estava muito familiarizado com o cristal de sangue, apesar de seu pequeno tamanho. A energia que ele liberava sobre aquela nação era imensa. Simultaneamente, Xiao Tian, que havia chegado ao campo de batalha Meteor Flame, de repente sentiu as flutuações de poder acima. Ele olhou para cima e viu um Shan Keiji segurando o cristal de sangue, pronto para detonar. Xiao Tian ficou imediatamente alarmado. Era armadilha, afinal, uma série de esquemas conectados para me atrair para este lugar. E então detonar o cristal de sangue. Cachorrinho, o que acontecerá se o cristal de sangue explodir? Meu estimado mestre, uma vez que ele explodir, você precisará de muito tempo para encontrar o caminho de volta para casa através da fenda do caos. Será muito difícil e cansativo para você. Isso não pode ser. Xiao Tian imediatamente entrou em pânico. O fato de que o sistema do cachorrinho mencionou palavras como cansativo e difícil indicava quão terríveis poderiam ser as consequências da explosão. Com raiva, Xiao Tian cerrou os dentes e bateu sua cabeça careca no chão. Droga, você e seus esquemas complexos. Eu vou acertar as contas com você mais tarde. No ar, John KJ zombou enquanto olhava para o Imperador Púrpura cozido e Lu Taotian de longe. Quando o cristal de sangue explodir completamente, todos nós podemos morrer aqui juntos. Assim que as palavras caíram, Xiao Tian de repente apareceu na frente de John KJ. Sem lhe dar a chance de reagir, ele foi estapeado. Droga, de quem é esse comandante tão corajoso e feroz? Xiao Tian estava furioso. Sua mãe nunca lhe ensinou a não brincar com fogo imprudentemente? Enquanto Zhang Keji estabilizava sua figura, ele percebeu que, aparecendo do nada na sua frente, estava um homem usando uma máscara de fantasma e uma capa real. É como se o céu estivesse me ajudando, esse ignorante. Se atreve a segurar o cristal de sangue prestes a explodir com as mãos nuas, ele certamente morrerá assim que detonar, mas no segundo seguinte. Seu sorriso congelou ao ver Xiao Tian remover a máscara, abrir a boca e agarrar o cristal de sangue, engolindo-o inteiro. Uma explosão aterrorizante soou de dentro da barriga de Xiao Tian. E justo quando todos pensavam que estavam acabados, Xiao Tian não explodiu como imaginaram, o que deixou o clã Lua de sangue apavorado. Eles não podiam acreditar que ainda estavam vivos. Xiao Tian, arrotando, não pôde deixar de dar um joinha para John KJ, que estava à sua frente. Nada mal, bem forte. John KJ ficou tão chocado que sua mandíbula poderia ter caído. Gotas de suor do tamanho de grãos de feijão começaram a escorrer de sua testa e descer pelas bochechas. Um pensamento cruzou sua mente. A palmada que acabei de receber, ele deve ter segurado. Caso contrário, minha cabeça teria ido embora. Que tipo de monstro é esse? Isso é um cristal de sangue. De repente, John KJ viu Shurai não muito longe. Sua mandíbula quase caiu. Que merda! Como Lord Shurai voltou? Será que ele foi capturado por esse cara quando infiltrou o espírito oculto e foi trazido de volta? Naquele momento, a voz abafada de Xiao Tian veio debaixo da máscara fantasma. Clã Lua de Sangue, sua força parece bastante boa, infelizmente, seu plano. Mas antes que Xiao Tian pudesse terminar, um grito alegre veio de trás. Irmão Xiao, você finalmente chegou. Ao ouvir isso, Xiao Tian rapidamente se virou. E involuntariamente exclamou, que merda, este é meu sogro. Oh meu Deus, meu grande sogro também está aqui. Nesse momento, um imperador púrpura envergonhado também estava cobrindo o rosto, murmurando baixinho, esperando não ser visto. De repente, lembrou-se de que estava usando o rosto de outra pessoa. Do que estou com medo? Quando Xiao Tian viu Zihuan, ele ficou em choque ao ver Xing atrás deles. Os cantos de sua boca se contorceram involuntariamente sob a máscara fantasma e sua mão tremia incontrolavelmente. Isso era um verdadeiro desastre. A situação não poderia ser mais constrangedora. Seu careca se atreveu a me enganar. Isso não é um campo de batalha de chamas meteorológicas avançadas. Droga! Isso é claramente o campo de batalha de chamas meteorológicas. E agora se tornou meu campo de batalha do destino. Nesse ponto, Lu Fengyuan também estava ficando ansiosa e rapidamente perguntou a Zihuoyan o que fazer. No entanto, Zihuoyan expressou que não havia nada que pudesse fazer. Lu Fengyuan continuou pressionando. Mas, irmão Xiao, ele é seu marido, seu senhor, você é casada com ele, você não pode simplesmente ignorá-lo.
Com essas palavras, a resposta de Zihuoyan estava carregada de significado, enquanto ela apontava: ele também é seu marido, não é? Em sua urgência, Lu Fengyuan não conseguiu conter a voz. Mas ainda não estamos casadas, fazendo com que todos ao redor ouvissem. Wu Xinxiu virou-se abruptamente ao ouvir a referência de sua filha. Sua expressão só poderia ser descrita como apavorada. Sua filha chama Xiao Tian de irmão Xiao, sua sobrinha o chama de senhor marido. Mais absurdo é que seu próprio marido realmente a chama de irmão Xiao. Qual exatamente é o relacionamento complicado deles? Nesse ambiente extremamente bizarro, Lu Taotian à frente ainda estava alheio, ainda animado e rindo enquanto acenava as mãos. Senhoras e senhores, olhem aqui. Este é o supremo benevolente rei do inferno. O deus Lu Taotian não conseguiu terminar, pois foi abruptamente silenciado pelo estimado imperador púrpura cobrindo sua boca. Lu Taotian, virando a cabeça em assombro, olhou para o estimado imperador púrpura, completamente perplexo com suas ações. O medo era evidente nos olhos do estimado imperador púrpura. Irmão Lu, confie em mim, você deve parar de gritar, caso contrário, você vai se arrepender. Se você continuar, será vergonhoso para mim também. Todos nós estaremos condenados. Ao ouvir isso, Lu Taotian ficou atordoado. Que merda! Qual é essa situação? O estimado imperador púrpura então fingiu rir. Alto! Irmão Lu, você está confundindo as pessoas. Ha ha ha! Este é o honrado do céu. Da cidade de Anlu na cordilheira Ji, Josh Tong. Ha ha ha! Irmão, você deve estar atordoado de lutar demais recentemente, confundindo a pessoa que o salvou e ajudou. Ao ouvir isso, Lu Taotian quis objetar. Mas suas protestas abafadas foram ineficazes com a boca coberta. O que exatamente esse estimado irmão púrpura está fazendo? Por que ele não me permite reconhecer meu irmão na frente? Ele mudou? Meu irmão ficou com ciúmes, pensando que se eu tivesse um novo irmão, eu negligenciaria o estimado imperador púrpura do passado? Não é nada disso. Vendo Liu Taotian ainda lutando, o estimado imperador púrpura em um tom baixo, confundindo a pessoa que o salvou e ajudou, ao ouvir isso, Lu Taotian quis objetar. Mas seus protestos abafados foram ineficazes com sua boca coberta. O que exatamente esse estimado irmão roxo está fazendo? Porque ele não me permite reconhecer meu irmão à frente, ele mudou. Meu irmão ficou ciumento pensando que se eu tivesse um novo irmão, eu negligenciaria o estimado imperador roxo do passado. Não é nada disso. Vendo Liu Taotian ainda lutando, o estimado imperador roxo em um tom baixo. Tentei explicar a situação para meu querido irmão mais velho. Pare de lutar, irmão mais velho, esse canalha é o marido da minha filha. E o homem que sua filha colocou os olhos, em outras palavras, esse cara é praticamente seu genro, seu próprio filho. Você está prestes a se tornar irmãos jurados com seu filho irmão mais velho. Que confusão. Você quer gritar para que todos saibam? Inicialmente determinado a lutar, o corpo de Lu Taotian ficou completamente rígido, como se estivesse congelado. A voz do estimado imperador roxo ecoando em seus ouvidos, seus olhos se contraindo em descrença. Enquanto olhava para as costas do supremo rei benevolente do inferno, divindade Xiao Tian, meu bom irmão, meu novo terceiro irmão, meu salvador, então se revela ser o homem amado pela minha preciosa filha. Seu marido Liu Taotian xingou Xiao Tian. Vai se danar! O estimado imperador roxo rapidamente abraçou seu irmão mais velho. Acalme-se. Irmão mais velho, acalme-se. Que calamidade! Neste momento Xiao Tian, com as costas voltadas para a multidão, permaneceu em silêncio, cerrando as mãos. Enquanto olhava para a clã lua de sangue brilhante, seus esquemas são muito mais sofisticados do que eu pensava. Sabendo que você não pode me derrotar, você provoca conflitos internos na minha família, me forçando a deixar o lado do meu sogro envergonhado. E fugir para longe, uma estratégia inteligente de fato. Atacar a mente é a maior tática. No segundo seguinte, uma fruta apareceu na mão de Xiao Tian. Se for esse o caso, eu vou te deixar saber que mesmo sem estratégias você não pode me derrotar. Ele de repente estendeu a mão, forçando a fruta da árvore de descendência do deus das flores na boca de John Cage. Imediatamente após, uma força aterrorizante explodiu dentro do corpo de John KJ. A extrema potência da fruta da árvore de descendência do deus das flores fez efeito instantaneamente, curando completamente as lesões de John KJ. E restaurando a sua condição máxima. O que você está fazendo? Nada demais, é só que se eu não te curar completamente até seu pico, temo que eu possa acidentalmente te matar. Xiao Tian cerrou os punhos, pensando consigo mesmo que mesmo se ele controlasse sua força para 10 milésimos de sua força total, ainda seria um pouco demais para você. No meio de sua fala, Xiao Tian de repente apareceu acima e ao lado de Zhang Keji. E com um movimento giratório de todo o corpo, um chute feroz foi desferido. John Cage foi lançado para longe.
seu corpo assobiando agudamente pelo ar antes de colidir com o chão com um impacto estrondoso de repente. Antes que John Cage pudesse se recuperar, a figura de Xiao Tian já havia aparecido diante dele. Quase reflexivamente ele estendeu a mão. Cerrando o punho e lançando para cima, a primeira reação de John Cage foi congelar. Surpreso que seu soco realmente tivesse atingido o alvo. Mas no segundo seguinte uma dor intensa o atingiu, acompanhada pelo som de ossos quebrando. Shao Kahn estava ciente de que ao atingir seu punho seus ossos se despedaçaram. Ele havia mirado no ponto crítico da cabeça do oponente, ainda assim foi seu próprio punho que se quebrou. Xiao Tian olhou para John KJ diante dele e disse: minha vez agora, com apenas um chute suave. John Cage foi lançado a dezenas de metros de distância, colidindo com a parede da cidade. O exército do espírito marcial testemunhando a cena tremia por inteiro, seu espírito de luta gradualmente se dissipando. Para eles o impacto foi simplesmente grande demais, sem qualquer demonstração de flutuações de energia espiritual. Shang Cage foi assim deixado impotente para resistir por um humano. Por outro lado, Lu Taotian, que havia recuperado a compostura de trás, assistiu à cena à distância. E não pôde deixar de admirar. Eu tenho que dizer, Xiao Kong, esse jovem é realmente muito forte. O estimado Imperador Roxo também olhava à distância, avaliando em voz alta. Eu entendi um pouco sobre ele na área da Montanha da Riqueza Misteriosa, mas esta é a primeira vez que vejo sua força com meus próprios olhos, e ele é ainda mais forte do que eu imaginava, digno do homem que minha filha escolheu como seu marido. Eles são casados, marido e mulher legítimos, você no máximo é nominal. Lu Taotian imediatamente se sentiu irritado. O que você quer dizer com nominal? Diga isso mais uma vez, eu ouso você. O estimado Imperador Roxo, cedendo também, retrucou o irmão mais velho, mesmo que eu seja o mais novo. Não seja irracional. Estou sendo irracional, estimado Imperador Roxo, parece que você esqueceu o devido respeito pela senioridade. Durante o tempo em que estivemos separados, Lu Taotian, você fala sobre respeitar os mais velhos e superiores. Como mais velho, você não deveria ser mais indulgente comigo em vez de falar bobagens aqui no próximo segundo. Ambos irromperam com suas poderosas auras. Já faz muito tempo desde que treinamos juntos, certo? Vamos lá, você acha que ainda é como nos velhos tempos? Quando eu não conseguia te vencer, o resultado foi uma batalha entre os dois imperadores. A versão da velha guarda estava agora se desenrolando. As duas garotas olharam em branco para tudo que se desenrolava, perguntando-se por que os dois começaram a brigar. Xing falou suavemente como pai. Como filha, esse ditado realmente acerta em cheio. Com a chegada de Xiao Tian, a batalha no campo de batalha da chama meteorológica chegou a um fim abrupto neste momento. No grande salão no centro do complexo do palácio, todos estavam reunidos, mas ninguém disse uma palavra. Xiao Tian olhou para Lu Taotian. Alguém diga algo, só ficar olhando assim é muito constrangedor. Lu Taotian escolheu ignorá-lo diretamente. Não olhe para mim. Quando eu o reconheci como meu terceiro irmão, ninguém me disse que ele era meu genro. Logo então a voz de Zero Yan ecoou. Quando você visitou o campo de batalha da chama meteorológica, porque eu não soube disso. Ao ouvir isso, todos soltaram um suspiro de alívio, agradecendo que alguém finalmente quebrou o silêncio constrangedor. Xiao Tian olhou para Zihuoyan com olhos cheios de admiração. Digno de você, sua majestade, amo você de coração para coração. Ele então explicou, limpando a garganta no início. E o clã da Sala de Sangue se infiltrou no reino sagrado dos demônios. Eu levei Zhong Yangming e Wang Shudao para verificar. Ouvimos eles falando sobre usar o sangue de Lu Fengjian para criar algum tipo de matriz de teletransporte espacial. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Lu Fengjian se tornou perplexa. Meu sangue pode ser usado para criar uma matriz de teletransporte espacial. Xiao Tian acenou com a cabeça. De acordo com eles, o sangue dos seus supremos demônios sagrados é especial. Pode ser usado para abrir os portões da guerra, ligando o portão da guerra no campo de batalha da chama meteorológica à retaguarda do exército do espírito marcial. E o portão da guerra no reino sagrado dos demônios juntos. Isso permitiria ao exército do espírito marcial implantar tropas continuamente e conquistar os 124 reinos do vazio. Ao ouvir isso, Lu Taotian também sentiu um calafrio. O plano do exército do espírito marcial é verdadeiramente aterrorizante. Planejando usar meu sangue para criar tal passagem espacial, se não fosse pela interferência cautelosa do meu genro no plano do exército do espírito marcial, as consequências teriam sido inimagináveis uma vez que eles completassem a passagem. Depois de dizer isso, o Tão Tian viu Xiao Tian olhando para ele sem expressão. Ele virou a cabeça para o lado, apertando os lábios. O único arrependimento é que um pequeno mal-entendido ocorreu. Neste momento, Zihuoyan falou novamente. Senhor Xiao, você está bem fisicamente? Lu Fengjian também voltou a si. Certo, batalha foi tão intensa. Agora você não usou alguma técnica secreta novamente e causando danos em algum lugar em sua memória? Para Xiao Tian liberar tal poder de combate aterrorizante, ele precisaria usar uma técnica secreta que prejudica seu próprio corpo. Xiao Tian levantou o braço e começou a explicar. Meu corpo está muito melhor agora.
A técnica secreta da minha terra natal me dá mais força toda vez que empurro meu corpo ao limite e além de poder lutar ao seu lado na batalha. Para enfrentar o inimigo de frente eu me queimaria sem pensar duas vezes se isso significasse facilitar as coisas para você. Para poupá-lo de fadiga, depois de falar, Xiao Tian tossiu levemente duas vezes. As duas mulheres imediatamente ficaram preocupadas e Huoyan rapidamente segurou a mão de Xiao Tian. Senhor Xiao, você não precisa se esforçar tanto no futuro. Eu disse que quero que você viva sem preocupações e eu vou garantir isso. Lu Fengjian também envolveu seus braços em torno de Xiao Tian. Nossa força está aumentando rapidamente nesta vida. Estamos com você. Nunca mais deixaremos você se lançar na batalha e em perigo após falar. Lu Fong Vocevan acariciou suavemente a bochecha de Xiao Tian, sua voz suave. A partir de agora você só precisa se concentrar em comer e beber bem. Xiao Tian olhou carinhosamente para Lu Fong Yuan e acenou com a cabeça em concordância, testemunhando essa cena. Ambos os sogros e a sogra se sentiram muito complicados por dentro. É o mesmo Xiao Tian que acabou de fazer John KJ cuspir sangue em uma luta. Qual é essa atitude de noiva coicorada? Zehoyan Liu Fong Yuan. Qual é esse instinto protetor avassalador seu? Mas não importa como você olhe para isso. Xiao Tian não deveria ser o mais forte, um imperador roxo cozido. Há um ditado que diz bem, você pode ter o nome errado, mas apelidos nunca mentem. Ele olhou para Shuai Huoyan. Você se lembra do apelido desse garoto no reino sagrado dos demônios? Shuai Huoyan achou um pouco difícil de falar. Claro que me lembro, Deidade Açúcar Benevolente Suprema. Xiao Tian também percebeu o humor de todos. E tossiu levemente novamente, sua expressão séria enquanto se dirigia à multidão. Agora devemos discutir os arranjos para a rendição do exército do espírito marcial uma semana depois. Xiao Tian estava caminhando pela rua, perdido em pensamentos, o relacionamento agora revelado de forma estranha. Ele se sentiu terrivelmente envergonhado. Como poderia ser uma coincidência assim enquanto ponderava Zihuoyan e Lu Fong Yuan de alguma forma chegaram ao seu lado? Como vocês vieram me seguir? Zihuoyan se espreguiçou preguiçosamente e falou suavemente. Não havia muito com que eu lidar. Os assuntos triviais podem ser tratados por nossos pais. Pensei que viria e andaria com você. Lu Fong Vocevan ao seu lado deu um tapinha no ombro de Xiao Tian. Meu velho inútil adora fazer amigos. Esse é o negócio dele. Não tem nada a ver com você. Não pense demais. Xiao Tian ficou atordoado por um momento. Então sorriu e acenou silenciosamente. Desde o início Zhu Yuan sempre se preocupou com ele, sem se importar com outros assuntos, apenas preocupado se ele estava com boa saúde. E vivendo bem. Lu Fong Vocevan, essa garota boba não era tão atenta quanto Zero Van, apenas acreditando de forma simples e pura que ficar ao lado de Xiao Tian era o suficiente para ela. Então os três caminharam pelas ruas da Cidade das Chamas. Xiao Tian olhou ao redor e comentou, pensando bem. O estilo arquitetônico desta Cidade das Chamas é exatamente o mesmo que o nosso. Não é? Zehoyan também percebeu. De fato, logicamente o estilo de construção de nossas três linhagens de sangue deveria ser diferente do nosso. Mas esta rua parece uma réplica exata. Lu Fong Vocevan se juntou à discussão. Você acha que é possível que a Cidade das Chamas tenha sido construída pelo nosso povo? Como talvez pelo grande imperador das chamas da era passada? Enquanto Zihuoyan falava, olhou para frente. É possível. A Cidade das Chamas costumava ser a primeira linha de defesa neste campo de batalha de meteoros de chamas. Antes que percebessem, já haviam chegado à fronteira. Incapaz de conter sua curiosidade, Lu Fong Vocevan exclamou, o que você acha que existe além da fronteira? Ninguém sabe. Nesse momento Zihuoyan de repente notou uma figura. Parada em frente à barreira, ela rapidamente virou a cabeça para olhar ao seu lado, apenas para perceber que em algum momento Xiao Tian havia desaparecido sem deixar vestígios. Quando ele foi para lá, exclamando, Zihuoyan correu para frente. Senhor Xiao, fique longe da fronteira. Lu Fong Vocevan também correu ansiosamente. Zibon, espere por mim. Percebendo a comoção atrás dele, Xiao Tian virou a cabeça e disse aos dois, estou apenas dando uma olhada, não façam nada perigoso. Zero Yuan respirou fundo e estendeu a mão para agarrar Xiao Tian, mas como o destino quis, Xiao Tian estava apenas estendendo a mão. Cutucando a barreira à sua frente, no segundo seguinte, uma força de sucção repentina o envolveu. Ainda assim Xiao Tian, sólido como uma árvore velha, não se moveu e ao seu lado Zero Yuan também não foi afetado. No entanto, Lu Fong Yuan, que havia corrido, se viu presa em um redemoinho inesperado. O que está acontecendo? Este tornado está me sugando. Wu Yuan rapidamente agarrou a mão de Lu Fong Yuan. Lu Vaca, segure-se em mim. A expressão de Xiao Tian mudou. E ele seguiu apressadamente. No segundo seguinte, os três desapareceram bem diante da barreira da fronteira. Naquele momento,
Zihuoyan e Lu Fengyuan liberaram suas auras opressivas envolvendo os três. Será que realmente saímos assim? Lu Fengyuan observou ao redor. Sim, e é exatamente como o vazio fora do campo de batalha da chama meteorítica. Exceto que não há ninguém guardando essa fronteira, foi então que Xiao Tia murmurou. Este lugar é diferente do vazio fora do campo de batalha da chama meteorítica. Aqui, a força do vazio é dominada pela fúria, representando 90%, enquanto a gentileza responde por apenas 10%. Ouvindo isso, Lu Fengyuan ficou um pouco confusa. Fúria, gentileza, o que isso significa? Xiao Tian abriu as mãos. Posso sentir duas forças distintas. Na energia dos céus e da terra, uma furiosa e a outra gentil. Zihuoyan e Lu Fengyuan olharam para Xiao Tian com espanto. Senhor Xiao consegue perceber tudo isso. Impressionante! Nesse momento, um som estrondoso ecoou pelo vazio escuro. E com o surgimento dessa grande perturbação, as já violentas correntes do vazio ao redor deles aumentaram de tamanho a uma velocidade visível a olho nu. Além disso, essas correntes ferozes estavam correndo violentamente em direção a eles, como se quisessem empurrá-los ainda mais para longe. A expressão de Zihuoyan mudou drasticamente. Precisamos nos apressar e encontrar um jeito de voltar, ou quem sabe onde vamos acabar, isso é muito perigoso. Então, os três foram imediatamente arrastados pelas violentas correntes do vazio em direção a distâncias. Wu Yuan e Lu Fengyuan rapidamente liberaram suas auras opressivas novamente, cobrindo os três. E mal estabilizando suas formas, as correntes do vazio ao redor deles, inerentemente selvagens, aumentaram de poder a uma velocidade visível a olho nu. Lu Fengyuan gritou resolutamente. Eu me recuso a acreditar que é uma situação que meu clã sagrado dos demônios não consegue lidar. Enquanto falava, ela acendeu completamente as chamas sagradas dos demônios. Mas não demorou muito para que as chamas sagradas dos demônios fossem extintas pelas correntes do vazio. Lu Fengyuan sofreu um retrocesso. Cuspindo um bocado de sangue, Zhu Yuan perguntou com preocupação, você está bem? Lu Fengyuan limpou o canto da boca, estou bem, não é nada demais. Mas as correntes estão ficando mais fortes. Como vamos voltar? Ouvindo isso, Xiao Tian suspirou impotente. É preciso estragar a própria vida e os homens. Ambas as mulheres sentiram uma mão pousar em suas cinturas. Quando se viraram para perguntar a ele algo, no segundo seguinte, um campo de força invisível se formou de repente. As ferozes correntes do vazio ao redor deles pareciam desaparecer, criando uma calma dentro de um pequeno perímetro. Zihuoyan foi a primeira a reagir. Ela virou a cabeça para olhar Xiao Tian que estava perto, e com certeza. Senhor Xiao, não se trata apenas de quebrar limites físicos, certo? Xiao Tian deu uma risada envergonhada. Apenas quebrei um pouco mais do que isso. Apenas um pouquinho, tendo seus pequenos segredos e pensamentos pegos no ato deixou um pouco envergonhado. Irmão mais velho Xiao, como você fez isso? Lu Fengyuan, por outro lado, olhou ao redor e se perguntou, por que ainda não sinto nenhuma flutuação de energia espiritual? Talvez isso seja uma habilidade especial do Sr. Xiao. Talvez esteja relacionado à sua capacidade de levar todo o grande império da chama e integrá-lo ao domínio dos demônios sagrados. Wu Yuan falou lentamente, olhando para Xiao Tian e, por exemplo, a súbita aparição de terras desconhecidas no domínio dos demônios sagrados. Falando nisso, Zihuoyan piscou para Xiao Tian como se tivesse tudo sob controle. Quando seus olhares se encontraram, Xiao Tian parecia muito envergonhado. Ele tossiu levemente. Por que você não me perguntou antes? Zihuoyan estendeu a mão para tocar a bochecha de Xiao Tian. Por que perguntar? Eu não me importo quão poderoso você é. Ou quais habilidades especiais você tem, eu só gosto de ver você rir de coração, compartilhar as histórias engraçadas quando você está com o povo comum. Eu gosto quando você segura Xiao Yue, aquela garota boba, e dorme tranquilamente comigo no estúdio imperial. Eu gosto quando você vai encontrar o tio John, planejando cozinhar uma comida deliciosa juntos e compartilhar esses momentos comigo, o despreocupado e feliz Sr. Xiao. Isso é o melhor para mim. Xiao Tian ficou em silêncio no vazio por um longo tempo. Naquele momento ele sentiu um raio de luz penetrando a escuridão de seu coração. Droga, a Imperatriz parou de provocá-lo. Ela começou a tomar seu coração à força, absolutamente dominadora. Naquele momento havia apenas um pensamento em seu coração. E daí se eu sou um homem sustentado? Xiao Tian endireitou as costas e respondeu com fervor justo. Esta vida de conforto eu vou saborear por uma vida inteira. Neste momento Lu Fengyuan se agarrou diretamente ao braço de Xiao Tian.
Seus olhos brilhando, olhando para ele com admiração. Eu gosto mais de você, irmão Xiao. Toda vez que eu faço uma bagunça, você me mimou. Claro que o que eu mais gosto é quando você me disciplina. Não se preocupe, irmão Xiao. Eu definitivamente farei melhor do que Zé Bun no futuro. Afinal, eu tenho uma enorme vantagem. Zé Ruoyan imediatamente deu um tapa na cabeça dela. Lu Feng e Wu Van, cobrindo a testa, protestou. O que você está fazendo? Zi Ruoyan cruzou os braços e olhou com desdém. Diante de mim você sempre será a irmã mais nova. Uma enorme vantagem. HMPH. O espírito de Lu Feng e Wu Van subiu enquanto ela retrucava. Você não consegue ver se é grande ou não. E por que você é a irmã? De qualquer forma. Zi Ruoyan olhou de lado com um olhar significativo. Você quer ser minha irmã mais velha? Eu aconselho você a pensar cuidadosamente antes de responder a essa pergunta, diante da opressão de Zero Yuan. Lu Foniuan parou de discutir, mordeu o lábio e olhou para o lado. Expressando seu descontentamento, Xiao Tian ficou lá parado, atordoado. O que está acontecendo? Eles estão jogando enigmas? Não importa. Isso não é importante. Eu preciso pensar. Será que comer 2 tigelas de arroz mole será demais? Afinal, uma pessoa de mérito. Realmente não pode esconder sua luz sob um balde. Bem, além de ter muitas boas esposas, não há muito do que reclamar. Escolha um porco de chama verde de alta qualidade mais tarde. Eu quero cozinhar pessoalmente para recompensar minhas 2 esposas perfeitas. Nesse momento, Lu Feng e Wu Van de repente olhou para cima. O que é aquilo no vazio? Havia um grande selo girando lentamente. E estava mostrando padrões rachados em sua superfície, as correntes caóticas do vazio escuro ao redor deles. Estavam agitados precisamente por causa das rachaduras aparecendo no selo, indicando sinais de colapso. Lu Feng e Wu Van de repente falou. O que é isso? Se essa coisa explodir, não conseguiremos voltar. Ziruoyan franziu a testa, dando a Lu Feng e Wu Van um olhar estranho. Que tipo de lógica é essa? O selo explode. E isso tem algo a ver com o nosso retorno? Estou fazendo uma suposição educada. O selo é parte da barreira do mundo e a razão pela qual está desprotegido é que o exército do espírito marcial sabe que mesmo que os inimigos consigam entrar, eles não podem sair vivos, esperando a explosão do selo. Você acha que o selo poderia reconstituir parte da barreira do mundo, tornando as defesas deste mundo ainda mais fortes? Assim que Lu Feng e Wu Van terminou de falar, o selo de repente emitiu um som de estilhaçamento. Em seguida, o selo explodiu completamente, no momento em que o selo estourou. Flutuações espaciais surgiram e os fragmentos do selo explodindo instantaneamente atravessaram o vazio escuro, fundindo-se na barreira do mundo à frente. A entrada que parecia frágil desapareceu em um instante, substituída por uma barreira do mundo muito intacta e incrivelmente sólidas. Wu Yuan ficou em silêncio por muito tempo. Então se virou para olhar para Lu Feng Yuan. Não sei se devo dizer que seu cérebro teve um momento de brilhantismo. Ou se sua boca foi apenas tocada pela sorte. O rosto de Lu Feng Yuan estava cheio de surpresa, apontando para frente e gritando. Isso é incrível! Como eles conseguiram isso? Claramente, isso deve ser um plano de contingência estabelecido pelo exército do espírito marcial, assim que um inimigo intrusos. Esse selo explodiria e preencheria a passagem da fronteira, certo? Zi Ruoyan olhou para Lu Feng Yuan com uma expressão estranha. Por que você não consegue entender uma questão tão simples? Como sua inteligência parece flutuar tanto? Lu Feng Yuan estava bastante insatisfeita, mostrando os dentes em uma careta para Zi Ruoyan. E ficou em pé. Não foi você quem disse que a nutrição foi para o lugar errado? A boca de Zi Ruoyan. Ela se contorceu levemente ao observar as ações de Lu Feng Yuan. Não pôde deixar de apertar a mão. Essa vaca Lu realmente é bastante orgulhosa, não é? Xiao Tian estava observando silenciosamente as 2 mulheres discutirem quando, de repente, ele falou para pará-las. Vamos pensar em como voltar. Ao ouvir isso, o rosto de Lu Fangjian se iluminou de empolgação. Lutar até o fim, nunca parando na batalha. Enquanto os 3 lutarmos lado a lado, certamente abriremos nosso próprio céu. Nos segundos seguintes, Ruoyan deu um golpe de karatê. Lulu na cabeça de Yuan. Sobre o que você está tagarelando? Quem quer sair em uma matança neste lugar desconhecido com você? Você é a imperatriz demoníaca sagrada. Você desistiu de administrar o reino primordial dos demônios? E quanto a todas as pessoas que você está abandonando? Coçando a cabeça, Lu Feng Yu olhou para Xiao Tian com um olhar alegre. Saboreando essa sensação há muito perdida, disse, bem, meu pai está lá, não está? Deixe que ele cuide disso.
Xiao Tian recusou flatamente, de jeito nenhum, você é a imperatriz demoníaca, não é certo. Deixar seu pai administrar as pessoas. Dizendo isso, ele abraçou as duas imperatrizes. Este lugar é escuro e não há nada aqui, é melhor apressar-se para casa. Zihuoyan olhou para Xiao Tian um tanto perplexa, mas a entrada da fronteira já havia desaparecido. Com uma barreira mundial tão vasta e robusta, como podemos voltar neste momento? Do outro lado, no campo de batalha da chama meteorítica, os dois guardas estavam em total caos. Acabou. Deixamos acidentalmente o príncipe e as duas imperatrizes serem teleportados. O que faremos? Rápido, chame Sua Majestade para ajudar. Ele já foi chamado. Neste momento, a barreira mundial estava brilhando com uma luz branca pálida, parecendo muito firme e estável. Como uma parede de luz emitindo um brilho suave, a forma de Lu Taotian foi a primeira a chegar em frente à barreira. Assim que Lu Taotian pousou e apareceu, sua expressão mudou e ele rapidamente correu para frente. Onde está a passagem da barreira? Para entrar e sair do campo de batalha da chama meteorítica, Lu Taotian, olhando para a barreira intacta à sua frente, não pôde deixar de exclamá-la em surpresa. Ao seu lado, o estimado Imperador Roxo, que apareceu logo depois, rapidamente se virou para o guarda que estava ao lado. O que aconteceu? Você relatou que Zihuoyan e as outras duas cruzaram a barreira? Sim, o guarda fez uma saudação ao estimado Imperador Roxo e rapidamente explicou a situação. Mais cedo, o marido da Imperatriz Z, que é o grande príncipe da chama, estava curiosamente observando a barreira, a Imperatriz Z e a Imperatriz Lou. Preocupada com o príncipe, se aproximou e, de repente, uma força de puxão emanou da passagem da barreira mundial. Essa força arrastou a pequena Imperatriz. A Imperatriz tentou puxá-la de volta, mas acabou sendo arrastada junto com ela. O príncipe correu atrás delas. Mas não muito depois que cruzaram, uma grande comoção ocorreu do outro lado e a barreira mundial se transformou no que é agora. Após ouvir o guarda, um imperador roxo irritado franziu a testa. Tal coisa aconteceu. Poderia ser que houvesse tropas emboscadas do outro lado e selaram a passagem da barreira? Ao ver Zihuoyan e os outros cruzarem, Lu Taotian balançou a cabeça com uma expressão solene. Como isso poderia ser possível? A passagem da barreira poderia ser selada tão facilmente. Por que haveria necessidade de defender o campo de batalha da chama meteorítica? Por que não apenas selar a entrada? E a saída do campo de batalha da chama meteorítica? Enquanto falava, os punhos de Lu Taotian de repente reuniram as chamas demoníacas roxas sagradas e ele lançou um soco ferozmente. O estrondo ensurdecedor ressoou instantaneamente. Enquanto as chamas demoníacas roxas sagradas se espalhavam e se dissipavam ao redor, a barreira mundial à sua frente não se moveu. Impossível de ser abalado, devemos nos apressar para encontrar um nó espacial ou uma fenda. Para encontrar uma maneira de passar e encontrá-los, exortou o Xin Shu ao lado. Liu Tongyan, não adianta, levaria muito tempo e mão de obra. E pode ser que nem mesmo encontremos um. Um imperador roxo irritado se aproximou de Liu Tongyan, colocou a mão no ombro de seu irmão jurado e disse: Irmão, não se preocupe com o consumo por enquanto, comece a procurar enquanto pensamos em outras soluções. Isso é tudo o que podemos fazer. Durante a conversa deles, Xuarian olhou inadvertidamente. Não se preocupe com o consumo por enquanto, comece a procurar enquanto pensamos em outras soluções. É tudo o que podemos fazer durante a conversa. Xuarian inadvertidamente olhou. E de repente notou algo estranho na barreira do mundo. Ela apontou para a tela do mundo na frente deles. Agora o ponto que o irmão da Lulu atingiu parecia ondular. Olhe, estou vendo coisas na barreira do mundo? Um par de mãos surgiu e de repente rasgou o ar para os dois lados. Um som nítido de rasgo instantaneamente preencheu o ar. Uma grande abertura foi forçosamente aberta por aquele par de mãos. Todos os presentes exclamaram caramba, eles estavam incrivelmente chocados. Sua visão de mundo se despedaçou. Então a figura de Xiao Tian surgiu lentamente. Ok. Vocês todos podem vir agora. Assim, Xiao Tian pousou em uma pose muito legal sob os olhares atônitos de todos. Não é nada especial lá. Lu Fengjian comentou com um torcer de boca, soando um tanto desapontado, completamente preto. Não há uma única figura vista. Não pensem sempre em lutar se não fosse pelo Sr. Xiao ser tão capaz. E ter habilidades especiais. Talvez não tivéssemos conseguido voltar enquanto Zihuoyan falava. Ela se virou e viu pares de olhos olhando em sua direção. A cena de repente ficou quieta. Zeroi tossiu 2 vezes. Ain. Então todos estão aqui. No segundo seguinte, Xuarian e o Xinshu correram até eles. Abraçando sua filha apertado. Você realmente já é uma imperatriz e ainda causando tanto alvoroço. Ainda não celebramos nossa recente vitória. E você já começou com essa travessura. As duas mães seguraram sua filha perto em seus braços. Lu Feng e Wu Vão olhou culpado para a mãe de Wu Xinshu.
Eu estava apenas curiosa, um imperador roxo cozido também estava perdendo a paciência. O que há de tão interessante além desta barreira do mundo? Se por acaso você ficasse presa do outro lado, então o que você pensou sobre o quanto estaríamos preocupados do outro lado? Xiao Tian observou essa cena em silêncio. Isso deve ser o afeto que os pais têm por seus filhos, ele pensou. De repente uma voz de repreensão soou. Xiao Tian olhou para o lado e viu um imperador roxo cozido olhando severamente para ele. Se você encontrasse um cerco de inimigos mesmo com sua força excepcional, seria difícil escapar rapidamente, você poderia facilmente ficar preso até a morte em lugares desconhecidos. Você deve cuidar bem de si mesmo. Enquanto o estimado imperador roxo falava, ele pegou a mão de Xiao Tian e a examinou cuidadosamente. Antes de relaxar sem ferimentos, isso é bom. Xiao Tian ficou um pouco surpreso olhando para o imperador roxo cozido à sua frente. Estava ele sendo repreendido? Essa sensação era um pouco estranha para Xiao Tian no passado. Seu pai adotivo também costumava repreendê-lo, cheio de humilhação e menosprezo. Embora fosse uma reprimenda, Xiao Tian sentiu que o pai de Zihuoyan lhe dava uma sensação muito diferente. Na superfície era uma repreensão, mas na realidade era preocupação com sua segurança. Irmãos, está certo, devemos cuidar de nós mesmos, não importa a situação, Lu Taotian disse enquanto se aproximava. E colocou seu braço em volta de Xiao Tian. De qualquer forma, é bom que você esteja de volta. Filho, sim, é bom que você esteja de volta. O imperador roxo cozido também acenou, abraçando Xiao Tian do outro lado. Xiao Tian ficou lá atordoado, sentindo emoções que nunca havia sentido antes. No momento seguinte ele relaxou e sorriu, acenando silenciosamente com a cabeça. Aqui comigo ninguém vai se machucar, incluindo eu mesmo. Com a crise superada, o imperador roxo cozido também relaxou bastante, sua boca se curvando levemente em um sorriso provocador enquanto olhava para Lu Taotian do outro lado. E começou a provocar: mas irmão, você não chamou de irmão mais novo antes, porque agora está chamando de filho? Você realmente sabe como agitar as coisas? Não vamos passar por isso. Lu Taotian encarou com o rosto escurecido, claramente irritado. Enquanto olhava para o imperador roxo cozido parado no meio, Xiao Tian tinha uma expressão envergonhada porque trazer isso à tona novamente. Um sogro cozido. Zhu Haiyan olhou para seu marido desaprovadoramente antes de falar: tudo bem, vamos parar de falar sobre isso. Você não vê que Xiao Tian está desconfortável? Um imperador roxo cozido sob o olhar severo de Shuori imediatamente se conteve e riu timidamente. Eu estava apenas brincando para aliviar o clima, não estava? Shuori olhou para Xiao Tian. Ainda bem que você é capaz e conseguiu trazê-los de volta. Caso contrário, as consequências seriam inimagináveis. O Xinshu também acenou suavemente, suas palavras cheias de emoção. Sim, aquele lugar antes era o território do inimigo. Se tivéssemos ficado presos lá, quem sabe o que teria acontecido. Voltando à conversa, o imperador roxo cozido de repente olhou para Xiao Tian e perguntou: você usou seu próprio poder divino relacionado ao espaço antes, não é? Ele tinha uma expressão que parecia dizer que ele havia visto através do poder divino secreto de Xiao Tian. Zihuoyan olhou confusa, lançando um olhar para seu pai. O imperador púrpura vaporoso acenou com a cabeça. É o tipo de habilidade que requer despertar. Para adquirir é bastante raro e não está dentro do escopo da cultivação normal. Geralmente desperta em situações extremamente perigosas. Por exemplo, o clã sangue apressado depende da cultivação do corpo e não pratica ilusões, mas pode ganhar algum tipo de habilidade ilusória através do despertar. Ao ouvir isso, o real teve uma epifania. Então é assim que é. Não é de se admirar que o Sr. Xiao pudesse facilmente fundir os mundos das fronteiras juntos e romper a barreira do mundo para nos trazer de volta. Deve ser a habilidade de seu poder divino. Lu Taotian também o advertiu. No entanto, esse poder divino deve ser mantido em segredo. Caso contrário, se os de fora descobrirem, causará problemas. Xiao Tian, no entanto, balançou a cabeça para refutar. Eu não despertei nenhum poder divino. A questão do espaço pode estar relacionada aos meus talentos de linhagem. Sou puramente forte, isso é tudo. Os olhos do imperador púrpura vaporoso brilharam. E ele apontou para Xiao Tian, um jovem ensinável. O pequeno Xiao é rápido em responder. Essa é a atitude a ter. Agindo como se não tivesse poder divino. Não, eu realmente não tenho poder divino, sou apenas extraordinariamente forte, insistiu Xiao Tian, balançando a cabeça. De repente, com um aperto de punho, um som de estalo foi ouvido. O espaço em si parecia colapsar sob sua mão nua.